Pessoal, mais uma live conectada com vocês através do Roncha com assunto Lean. Venho aqui hoje falar para vocês o seguinte: vocês sabem aplicar o Lean? Vocês entendem sobre o assunto? Conhecem as metodologias incríveis e a mentalidade Lean? Então hoje vou trazer 3 pessoas com muita experiência para vocês, que vão falar muita coisa de como eles se conectaram com o Lean, quais as mudanças que tiveram nele, e inclusive a gente vai falar de uma imersão meta, que é da estratégia à ação, onde a gente vai ter agora em maio. Mas antes de dar detalhes, eu vou chamar os nossos convidados para participar dessa live e poder contar um pouquinho da história deles. Um minutinho só. Primeiro convidado. Gente, esse processo aqui ele é lento, viu? Então me perdoem. Boa noite. Boa noite, Leandra. Tudo bem, Nagaratsa? Tudo jóia? Então tá bom. Eu tô convidando os nossos outros. Tô chamando. Ó, o Luciano já entrou. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Leandra? Boa noite. Boa noite, Tudo, e Nagamate. você? Boa noite. Opa! Boa noite, Rafael. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo, e vocês? Bem, também. Boa noite, Jóia. Luciano, boa noite, Naga. Boa noite, Rafa. Boa Tudo noite, bem? Rafa. Boa noite, Luciano. Boa noite. É isso aí. Plena terça-feira, estamos aqui 19 horas, para quê? Para compartilhar um pouquinho com o pessoal que está aí. Então, agradecer o pessoal que está nos assistindo e com certeza o pessoal que vai assistir depois. Antes de contar um pouquinho de cada um. E aí, quem é vocês, né? Como que vocês se conectam aí com o pessoal para que conte um pouquinho da vida de vocês e eles conheçam quem é o Luciano, quem é o Rafael. E o Nagmatsan, né, já também para compartilhar. Pode começar aí, Luciano. Maravilha. Bom, primeiramente, gostaria de Isso. agradecer o convite, Leandra, e todo o time da Roncha, né? Agradecer também aí o Rafa, meu parceiro que está aqui, né? Somos pares aqui na companhia. Bom, para quem não me conhece, me chamo Luciano Santana, sou casado, tenho 2 filhas, a Gigi, de 13 anos, e a Chloe, de 6 anos. E estou hoje como gerente administrativo de divisão aqui, regional no Açaí, há 14 anos. Uhum. Falar um pouquinho da minha trajetória. Tenho 25 anos nesse segmento de atacado de autosserviço, que é o Cash and Care, e tenho 5 anos também numa experiência numa Legal. consultora. Sou graduado em administração de empresas e pós-graduado em direito imobiliário. E mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês aqui e dividir a tela aqui com as feras aqui que são vocês. Peraí, deixa eu fazer um adendo. Você é graduado Eu sou graduado graduado em em Direito? administração de empresas e sou pós-graduado Não, em direito imobiliário. Direito Imobiliário? Por que você pensou nesse pós-grau? Agora eu fiquei até curiosa. Esse eu não sabia dessa mini bio. Conta pra gente. Que legal. É Foi o importante seguinte, compartilhar. O que te fez? eu passei 14 anos no principal concorrente do Açaí, que era o Atacadão, né? E Hum, comecei lá com 14 anos de idade e passei 14 anos na companhia. E aí recebi um convite para reestruturar uma construtora no Rio Grande do Norte, em Natal. E aí foi quando, mesmo com a formação em administração de empresas, eu me vi na uhum. necessidade de conhecer um pouco mais do negócio, do segmento que eu estava entrando ali no ano de 2010. E aí foi quando eu busquei o direito imobiliário para trazer um pouco mais de conteúdo, de profundidade, Legal. know-how para aquela área, para aquele segmento que eu estava atuando. Então essa foi a minha transição aí, a minha primeira transição de carreira, saindo do varejo, né, do atacado de autosserviços e ingressando aí na área da construção civil. Ah, que interessante. Interessante, hein? Muito obrigado. É, muito interessante. Vamos lá, Rafael, você. Maravilha. Bom, me chamo Rafael Morim,
Sou par do Luciano, dividimos aqui o Brasil, basicamente. O Luciano cuida de uma parte, eu cuido da outra parte aqui no Açaí Atacadista. Por enquanto, não o maior, mas o melhor atacadista do Brasil, só para deixar claro. Bom, sou formado em contabilidade, pós-graduado em engenharia econômica, engenharia de produção. Também tenho duas filhas, um pouquinho mais novas aí do que o Luciano. Rafaele, de 7 anos, e Clarice, de Legal. 2 anos, minhas fãs, e eu sou o fã número 1 delas também, né? Sou muito bem casado É isso com aí. Flávio Dieri, minha rainha, eu chamo ela de rainha. O Luciano fica no norte, né? No Nordeste, melhor dizendo, em Pernambuco. Eu fico alocado no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Sou carioca da gema, então curto demais É aqui isso aí. a cidade. E estou há 9 anos no Açaí, desses 9 anos, 7 no Rio, depois passei 2 anos em Fortaleza. É a empresa que mais tempo eu fiquei. Antes tive umas experiências nas empresas argentinas e na área de logística, mas estou há 9 anos no Açaí Atacadista. Perfeito. É isso. Eu tenho um casal, um menino também. Quando tem duas meninas é desafiador, né? Porque eu já vejo que minha menina já. Na parte de menino é mais fácil. E eu vou ter que assumir, gente. Menino é mais fácil. Vocês são Pois mais é, fáceis de cuidar. Eu vou falar pra pois é, vocês. pois é. Então eu tive sorte, hein? Eu confesso que eu tentaria o terceiro, mas a patroa falou que não, então estamos satisfeitos aí com 2 meninas. É isso. Estamos empatados aí, né, Rafa? É isso, é isso, é isso. Aqui meu marido também falou a mesma coisa. Eu tentaria com certeza o terceiro. Eu falei, mas aqui comigo não vai dar. Não vai dar. É muita responsabilidade. Que não. Ai, obrigada, Rafael. É Vamos isso. Maravilha. lá pra gente. Opa! Bom, o meu nome é Edson Nagamati, né? Eu sou o diretor-geral do Roncha, né, da consultoria aqui no Brasil. E eu venho também de uma carreira de uns 30 anos aí na Toyota, né? Quase 30 anos. E eu sou casado, né? Muito bem casado aí com a Andrea, né? Que muita gente aí do Roncha conhece também. E a gente tem um filho, né? O Diego, que está trabalhando lá em Dubai, né? Que maravilha. Só caiu algumas bombas aí perto, né? Mas tá bem. Na verdade, né? Legal, filho, Dubai. na verdade é filho único, né? Mas a gente tá com uma filha postiça, né? Que ele mora junto com a namorada lá, né? A namorada é a Anson, né? Talvez ela esteja aí vendo a gente aí Que também. legal. E eles já têm filhos, né? Tem 2 gatinhos. Os Então. pets, são Exatamente. pets que a gente fala, né? Então. Aí a gente fala, né? Que o meu filho casou e não sabe, né? Então já estão morando juntos lá. Sim. E aí acho que assim. Aí fala que é o momento de experiência. Isso, e a gente acha assim, né? A gente está falando bastante de filhos hoje, né? Mas acho que assim, são os grandes projetos aí que a gente faz, né? Então a gente tem lá a nossa diretriz quando se casa, né? E a gente acaba aí seguindo, né, um pouco esses passos aí, né? De fazer as nossas diretrizes também, né? Mas é muito gostoso. Com certeza. Se me permita, Leandra, eu quero só fazer um registro aqui também, né? O Por Rafa favor. deixou o registro aí da esposa, o próprio Naga também aí. Eu queria deixar aqui, né? A Thaís está nos assistindo aqui também. Legal. E da Gigi aí, né? Assim como o Rafa trouxe aí, e o próprio Isso aí. Nagamati. É o nosso grande projeto aí, né, Naga e Rafa? Sem dúvida, sem dúvida. Isso. Isso é verdade. Família é nossa base, né? Quem tem Perfeito. a oportunidade de ter família independente tem o pai e a mãe também. Então, a gente que dá esse valor, não tenha dúvida, né? São nossas desenvolvimentos, isso é único. Exatamente, a visão, né? E a missão, né? Da estratégia para A ação. visão, Perfeito. missão. Excelente. Exatamente.
Bom, a gente conheceu um pouquinho desse pessoal incrível, com muita experiência, com muita informação. Vocês contaram um pouquinho como o Lean, com os nossos parceiros do Açaí, né, o Lagmaticé do Ronche. Então, contar um pouquinho, Rafael, como que o Lean apareceu na vida de vocês, contar um pouquinho da história e os desafios que vocês enfrentaram até agora com esse processo. Bom, Vamos agora aprofundar no tema Lean, né? isso é bom, isso é bom. Bom, eu tive primeiro contato com o Lean há alguns anos atrás, na academia, né, na Uhum, pós-graduação de engenharia de projetos. É, Então, teve um semestre, né, na verdade, uma disciplina exclusiva uhum, falando sobre Lean. E lá a gente estudou legal. bastante sobre o Lean Toyota, né, que talvez seja o grande, ou tá aí no top 3 aí dos grandes precursores, grandes desenvolvedores aí do sistema Lean, né? E Uhum, só que depois você acaba aplicando muita coisa na ideia de deixar fluxos mais clean, né? Deixar fluxos mais diretos, mais produtivos, eficazes. Mas quando eu tive a oportunidade aí há 2 anos atrás de ter essa aproximação com o Rocha, parece que um leque se abriu, né? O Lean muito mais que aprofundado bom. e aí nada mais justo do que ao invés de ter 3, 4 meses ali de disciplina numa pós-graduação, ter 20 anos, 30 anos de experiência, que é do Naga e de outros Uhum, participantes aí do Roncha, com toda essa vivência de Toyota, né? uhum, Então eu tinha uma experiência muito teórica no início, superficial, vou dizer assim, já aplicava algumas coisas no dia a dia, na gestão e em alguns fluxos nossos internos, mas a uhum. partir desse convívio, né, com o time Roncha, essa aplicabilidade aumentou de forma exponencial, né? Hoje nós Que bom. temos Uhum, fluxos desenvolvidos e melhorias significativamente de ganhos significativos, né, ganhos financeiros significativos na companhia, que não necessariamente foi desenvolvido por alguém do Roncha, mas ele foi a pessoa que deu o speech ali para a gente desenvolver internamente, aplicando o Lean na nossa estrutura aqui, que é a estrutura administrativa de operações dentro do Açaí Atacadista. uhum. Esse deu Certo. E certo, né? você. Esse, certo. Esse deu certo. Vai vender o peixe, né? Esse deu certo, claro que deu certo, né? Não, e isso é o certo, né? Na verdade, o Ah, sensei fazer não é o certo, né? Na verdade, é o Ai, deu é sensei certo, isso, ensinar entendi. e o aluno fazer, né? é isso, é isso. Eu já aproveitei a deixa, então já vamos aproveitar o momento, né? E você, Luciano, conte pra gente. Como que Bom, você, se foi mais ou menos na mesma história, ou os desafios aí? nas companhias que eu passei, eu acho que eu vivenciei o Lean muito superficialmente também, assim como o Rafa trouxe, né? E tive a oportunidade, né, de mergulhar um pouco mais, liderando o projeto do Book aqui no Açaí, né? Então, Hum, falando de experiências passadas, claro que não se resume a isso, mas em experiências passadas, olhando ali para 5S, melhoria de processo, otimização, né, propriamente, e foi quando fui destacado para poder participar desse projeto, foi que eu mergulhei de uhum, fato na metodologia, né, visando ali a eficiência operacional, e não só eficiência, mas também buscando a produtividade, porque o nosso segmento, não diferente de outros, um segmento extremamente competitivo, né, onde a busca por eficiência ela é muito forte, e também por uhum, resultados. Então, a metodologia ela veio assim de uma forma muito especial e muito bacana, a ponto de quando a gente começou a mergulhar no projeto, a gente já percebeu quanto que nós precisávamos se aprofundar ainda mais nessa disciplina. E o interessante é que, até pelo meu próprio uhum. perfil, eu tenho um perfil planejado, organizado, gosto de planejar bem as rotinas, as atividades, Boa. mas a metodologia ela veio também para poder nortear
todo o nosso time, aí falando um pouco já do projeto, porque muito do que a gente conhece da metodologia, que é buscar eficiência, buscar o ganho de produtividade, a gente já estimulava isso nas equipes. Porém, não de uma forma tão Que bom. estruturada e cadenciada como quando você começa a se aprofundar nas metodologias aí aplicadas, entendeu? Então, isso foi bem bacana, porque já a gente conseguiu enxergar ganhos já bem importantes. Show de bola. Considerando esses comentários que vocês fizeram, eu queria compartilhar com vocês, né? A gente vai ter uma imersão meta, que é da estratégia ação, que vai acontecer agora, dia 20 e 21 de maio. E um dos motivos de trazer o Luciano e o Rafael aqui na Nagamatsu-san, exatamente para compartilhar um pouquinho dessa imersão. O Nagamatsu-san é o nosso sensei, além dele ser nosso diretor, claro, do Honsha, ele é nosso sensei por parte do Honsha dessa imersão. Então, antes da gente pedir alguma informação diretamente para o Luciano e para o Rafael, eu queria, sensei, né? Nesse momento, você como sensei, Nagamatsu-san, essa imersão, o que traz de oportunidade? E claro, aí depois eu gostaria que o Luciano e o Rafael pudessem contar um pouquinho da experiência, porque eles já fizeram essa imersão com a gente, poder contar um pouquinho do que enxergaram nessa imersão e o que tiveram de resultado depois, para que a gente possa compartilhar com o público. Uhum. Bom, quando a gente fala em estratégia, em direcionamento, diretriz, né? Muita gente acha que é um pouco complicado, né? É uma coisa assim, um pouco intangível, né? Uma coisa que está no limpo. E a grande dificuldade que o pessoal tem é descer um pouco para dentro da operação, né? E fazer pulsar a estratégia para que ela vire alguma coisa concreta e tenha resultado, né? De volta para o pessoal do board, né? Para a empresa, né? Uhum. Então, a gente procurou fazer um treinamento aí bem lúdico, né? Bem fácil, né? Do pessoal entender e conectar, né? Com uma outra metodologia, né? Além do Hoshin, né? Que é o modelo de diretriz, né? Que é utilizado fundamentalmente pela Toyota. E a gente conectou, né? Com a prática diária da gestão através aí do mecanismo do FMDS, né? Que é uma outra metodologia que a gente compactou tudo, né, em 2 dias, né, dentro da imersão meta. Né? Então é para Uhum. pessoa sair, né, sem aquele ranço de uma coisa muito complicada, né, uma coisa muito NASA, assim, né? Boa. Então é simplesmente pensar, né? Até, ó, o spoiler, né? Até numa pizzaria artesanal dá para ter resultado, né? Então, né, a gente gamificou tudo, né, para que seja o mais palatável, né, e o mais aplicável depois, né? Aí o pessoal que participou pode dar aí as impressões, né? Luciano, Rafa. Eu Não, concordo que dá para aplicar até numa pizzaria o sistema do Roxin e se desdobrando aí no FDMDS. São 2 dias assim muito enriquecedores, né, muito mesmo. E eu acho que o ponto, né, não é só retórica, né? É da ação, Uhum. é da estratégia para ação e é literalmente, né? Você consegue visualizar esses desafios, né? Essas estratégias de um mini KPI e aí você ir desdobrando ele até você entender em que ponto utilizar outras ferramentas, né? Como o Luciano trouxe, um 5W2H, um PDCA, enfim, todas essas ferramentas, elas são muito importantes, né? O Pareto, ótimo. Quando, aonde eu vou desdobrar isso? Em que momento, né? Quando você traz uma Ótimo. grande estratégia, né? Aonde eu vou aplicar? Como é que eu vou chegar nessa grande estratégia? Aí você começa a Uhum. desdobrar isso para diversos segmentos, setores, seja da, da empresa, ou seja, da própria área, né? Que foi o nosso caso aqui do Luciano e eu, na própria área, você desdobrar grandes indicadores em pequenos e aí, a partir disso, você conseguir estabelecer para cada um ali o que fazer. Muito bom mesmo.
É pena que são só 2 dias, poderia ser mais aí, mas É é o intenso, né, suficiente, Rafael? é suficiente aí para realmente já sair dali colocando a mão na massa e aplicando em qualquer área, seja o terceiro setor, seja uma grande indústria, qualquer área Uhum. é possível aplicar os conhecimentos adquiridos ali no Meta. Legal. Agora eu queria ouvir do Luciano. O Luciano ele está imerso, né? Até um pouquinho antes, né? Dentro daquele pedido, né? Que o diretor de vocês, né? Fez com relação a fazer uma estratégia, né? Que pudesse ser, vamos dizer, praticado na prática, né? E aí eu senti que É. no começo, né? Existiam várias dúvidas, tal. O que que mudou para você, Luciano? Depois do Meta, né? Porque esse desafio vocês já tinham antes de participar do Meta, né? Sim. Me conta aí um pouco aí da sua impressão. A minha impressão, Naga, eu poderia dizer o seguinte, como o Rafa trouxe, né, da estratégia para a ação. Esses 2 dias foram assim, foram extremamente enriquecedores, né, de uma simples operação de uma pizzaria, a gente conseguir enxergar várias oportunidades em várias áreas, seja na logística, seja na produção, no financeiro, e a gente poder identificar essas oportunidades e da mesma forma, poder fazer uma análise ali daquelas situações e aplicar os planos de ações ali conforme a gente vivenciou e de uma forma gamificada, que eu acho que é a estratégia também que a Roncha trouxe, né? De uma forma Uhum. lúdica, conseguiu também fazer com que a gente pudesse tangibilizar cada um dos seus daqueles desafios ali da empresa, que naquele caso era a pizzaria do Mário, né? Então acho Uhum, que o grande desafio, e aí pegando o gancho da sua pergunta, né? No início, a gente teve ali todo o desafio de poder catalogar todas as atividades e tudo aquilo que nós tínhamos como rotinas dentro da área administrativa. E uma coisa que é bem interessante, né? Dentro da estrutura administrativa de operações no Açaí, a gente tem uma comunicação muito fluida. Então, o que sai da cadeira da diretoria administrativa, que é o nosso diretor Alexandre Araújo, isso chega muito rápido na ponta, e eu estou falando na ponta, nos mais de 313 pontos de vendas que nós temos, que são as 313 lojas que nós temos espalhado em todo o Brasil, e essa comunicação ela é muito fluida, então ela chega de uma forma muito assertiva. Porém, todo o capital intelectual, eles não estavam catalogados, eles estavam na cabeça do Rafa, na cabeça do Luciano, a estratégia estava na cadeira do Alexandre Araújo, e dentro da metodologia e também da imersão meta que nós fizemos aí de 2 dias, a gente desenvolveu já o nosso planejamento estratégico olhando como área administrativa, que é o desdobramento Uhum. das diretrizes. Embora no dia a dia isso já estava claro, porém a gente não tinha isso de forma estruturada. Então acho que estruturar também um plano estratégico ele é fundamental não só para Muito bom. grandes companhias, mas como também para setores, para áreas específicas da companhia, para que isso esteja muito bem estabelecido, desde da diretoria da área até o piso de loja ali, que são os nossos times de chefes aí, o qual eu deixo aqui já também o nosso abraço aí por toda a contribuição Muito durante o bom. projeto. Uhum. muito bom. A gente traz, tá vendo, pessoal? A gente traz exemplos reais. Então, um dos motivos também do Luciano, do Rafael estar aqui é porque, além deles fazerem, eles estão no projeto com a gente, isso é incrível, está sendo desenvolvido. E também eles fizeram a imersão meta para poder compartilhar um pouquinho, que algumas pessoas têm dúvida. É uma imersão nova mesmo, apesar da gente conhecer bastante das metodologias, consegue passar, mas a gente passa dentro das empresas. Então, o Roncha Academy foi até desenvolvido em 2023 e 2024, exatamente com a intenção de fazer imersões que pudessem atingir pessoas físicas e também pessoas jurídicas. No caso, trazer as empresas ou em diferentes setores, o que provoca que a gente faz uma gamificação para facilitar o entendimento. Então, você aí, se ficou curioso ou gostaria de conhecer um pouquinho mais, a gente vai deixar o link dessa imersão que vai acontecer agora, dia 20 e 21 de maio,
em Piracicaba, dentro da Hyundai, que é um parceiro aí. Agradecer a Hyundai por essa oportunidade que a gente vai fazer imersão dentro da Hyundai. E, claro, trazendo eles dois para contar um pouquinho dessa estratégia. E mais um pouquinho antes da gente, daqui a pouco a gente já está finalizando nossa live, até para o pessoal poder assistir, ter um tempinho. Eu primeiro agradecer, né, o pessoal que está aqui nessa live. Se quiser fizer alguma pergunta, fiquem à vontade, pessoal. Quem está aí nos assistindo nesse momento, se tiver alguma pergunta, vamos aproveitar o pessoal com esse conhecimento todo. Considerando o treinamento depois que vocês fizeram essa imersão, além de, claro, do conhecimento que vocês adquiriram sobre o engajamento das pessoas, vocês já perceberam que uma das coisas que mais acontece na imersão, não sei se vocês lembram, a pergunta é como engajar pessoas. Vocês sentiram isso como uma diferença depois dessa imersão? Teve alguns insights nessa imersão que vocês puderam aplicar nesse processo e que vocês acreditam que pode ter contribuído com o engajamento? Com certeza. Eu posso falar por experiência própria aqui e até conversando com o time, a gente percebeu o quanto que a reestruturação ou o gerenciamento da rotina trouxe isso também como uma alavanca ali para os nossos times, porque hoje cada um sabe o seu papel, a sua responsabilidade dentro da estrutura e quais são aqueles entregados que eles precisam fazer, né? Que cada um de nós precisamos fazer de acordo com a camada aí de posição e de função. Então, isso ao longo da caminhada aí também ficou muito claro. A gente tinha uma situação, por sermos uma empresa nacional que opera em quase todos os estados dentro da nossa federação, a gente conseguiu também trazer uma coesão. Então, esse engajamento também, ele reflete nas pessoas olhando para o mesmo foco, olhando para os resultados ali, para as metas e para os indicadores da companhia, sabendo exatamente o que cada um precisa entregar, né? Então, acho que teve, sim, diversos ganhos e o engajamento ele veio como consequência também. Que bom. A gente fica feliz que deu esse resultado, com certeza. Bom, Rafael, por favor. Legal. Não, só corroborando aí com o que o Luciano trouxe, acho que não deve ser o cenário incomum aí de outras empresas, seja pequena, grande ou média. É a sensação de a todo momento estar apagando incêndio, né? E de ter delimitadores de setores, né? E o Meta, ele inicia nesse cenário, né? Eu não quero dar spoiler aqui, mas já acaba, né, falando um pouco aí. E é fácil você identificar ou um setor, ou uma área, ou algum eventual problema naquele mesmo cenário que é construído na gamificação do Meta, né? No processo ali da imersão Meta. E o destrinchar disso, né? A ideia com que você vai reparticionando ali as demandas e colocando cada colaborador dentro do seu espaço, não limitando ele àquele espaço, mas fazendo com que todos, numa só engrenagem, vá funcionando e vá rodando, fazendo a operação girar, isso traz engajamento, porque saem todos daquela sensação de que estão todos apagando fogo, estão todos fazendo a mesma coisa, que cada um está olhando para o seu próprio umbigo, e ali você aprende ferramentas, técnicas de direcionar todos para o mesmo norte. Quando está todo mundo para o mesmo norte, aí ninguém está brigando, ninguém está indo para a direita, outro para a esquerda. Não, está todo mundo indo para o mesmo norte, né? E isso traz engajamento, né? Isso traz propósito para a equipe, para as empresas, enfim. Então, o engajamento das pessoas ele se dá também nessa questão de você conseguir destrinchar os problemas, destrinchar as tarefas, entender o cenário de cada situação e setor. Então, foi bem proveitoso aí. E, naturalmente, a gente pegou aquilo ali e aplicou em algumas situações
dentro da nossa companhia. E o que o Luciano trouxe, assim, o time, né, apesar de ser Brasil, né, ser continental, Uhum. quando percebeu o ganho que se tem, né, a eficiência que se traz quando você aplica todas essas ferramentas, e eles entendem o motivo dessa aplicabilidade, é interessante que a mesma língua falada em São Paulo está sendo falada no Acre, né, que é talvez uma das Ai, lojas que mais bom. remotas que nós temos, né? Então, isso, esse gerenciamento da rotina foi de suma importância aí para trazer esse engajamento. Muito bom, muito bom. Primeiro, bom, obrigada pelos comentários de vocês. Pessoal, essa live foi totalmente assim um convite especial que a gente fez para eles, realmente para trazer essa oportunidade que a gente está aí quase na próxima, é a terceira edição do Meta que a gente vai ter dia 20 e 21 de maio. Claro que a gente vai ter muitas atualizações para quem fez a última vez, então a gente também adapta conforme a turma, conforme o pessoal vai se inscrevendo, então isso é muito importante. A gamificação ela é adequada também. Então, primeiramente, queria agradecer ao pessoal que está aí nos assistindo. Muito obrigada por estar conectado até o momento. Estamos com 31 pessoas nos assistindo. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão demais por poder assistir esses grandes homens que estão podendo compartilhar a experiência deles. Luciano, gratidão mais uma vez por você estar com a gente. Rafael, muito obrigada também, Obrigado, Leandro. gratidão Eu que demais. Nagamatsu, agradeço. mais uma vez. E fiquem à Obrigado. vontade, se quiserem deixar um recadinho aí e convidar, claro, vou deixar o Luciano, fica à vontade de fazer os comentários finais também. Depois a gente abre para o Rafael. E o Sensei Nagamate vai fazer um convite especial para todos. Maravilha. Bom, quero agradecer aí a todo o público aí que entrou e está prestigiando a gente aqui, né? Temos amigos especiais aí aqui de Recife, São Paulo, espalhado no Brasil inteiro, até porque a gente convidou os nossos times também. Então, deixo aqui o Legal. agradecimento aí ao nosso time de são 313 chefes administrativos, temos 13 gerentes Poxa, administrativos aí em todo o Brasil, 25 coordenadores, 10 analistas aí. Esse é o nosso time aí que está sobre a minha liderança, a liderança do Rafa aí, dividindo o Brasil, junto com o nosso time também. Então, quero deixar aqui o agradecimento a todo esse time que tem, juntamente conosco aí, construído e levado aí adiante aí a gestão administrativa dentro do Assaí. E agradecer a vocês, né, Leandro, mais uma vez aí, o time do Roncha. obrigada. Muito obrigado. E só deixo aqui um ponto aqui para finalizar a minha fala. Assim como foi lá na imersão Meta de 2 dias, que foi aplicado numa empresa que era uma pizzaria, eu tenho amigos aqui na sala que estão participando aí na live, dono de gráfica, clínica odontológica, escritório de advocacia, empresas de telecom, é aplicável, né? A metodologia aí e a imersão Meta é aplicável para todos vocês, tá bom? Então deixo aqui também a indicação aí Show. da Roncha. E muito obrigado, Leandra. Obrigado pelo Muito convite. obrigada a você, Luciano. Quero agradecer também o convite, não só da Leandra, mas também do Naga aí, a parceria, né? Hoje a gente tem uma comunicação bem próxima aí com o Naga, com o Cal e outros parceiros do Roncha. Muito obrigado aí, não só pela parceria, mas também aqui pelo convite. Meu grande amigo Luciano, eu estou há 9 anos no Assaí, o Luciano já estava. O Luciano foi um dos que me recepcionou na matriz quando eu cheguei. Então, estamos quase uma década aí de relacionamento. Então, obrigado aí por esse bate-papo. Meia horinha, rapidinho, a gente fala demais, mas foi bacana, foi legal. Mas foi super bacana, com certeza. Quero também agradecer, porque assim, hoje a gente, como o Luciano falou, hoje a gente está aqui, mas a gente representa um time gigantesco, né, administrativo de Isso aí. operações. Sem dúvida nenhuma, se a gente colocasse aqui para falar qualquer gerente dos 13 que nós temos, qualquer coordenador dos 25 que o Luciano comentou, falaria do mesmo conteúdo que está sendo falado aqui. Nós temos um excelente time e é esse time que acaba gerenciando aí as 313 lojas, com cada chefe administrativo sendo um ponto focal na ponta, né? Então, muito obrigado aí pela entrega de vocês, pela parceria. Muito bom, muito E, legal. mais uma vez, obrigado ao Roncha. Estamos finalizando nosso projeto. Isso aí. 2 anos aí, muito bacana.
Isso aí, muito E bom. sem sombra de dúvida, esse finalzinho de projeto, ele mostra o quanto o nosso time foi grande aí na construção, tá? Super indico o curso, Isso a aí. imersão Meta, não só a Meta, mas a Connect também, os dois muito bons aí do Rocha. Muito Legal. obrigada. E agora, WhatsApp, faça o convite geral para o pessoal Pois participar com é, a né? gente Então, e não parecer que é só uma história. é, né? A gente tem aí vagas abertas aí ainda, né? Para nossa imersão Meta, né? Que vai ser lá em Piracicaba, nas dependências da Hyundai. Vai ser lá dentro, não vai ser do lado, Exatamente. vai ser lá dentro, tá? Então, fica o convite, né? Você que está procurando aí qual é o futuro, né? Da sua empresa, né? Qual é o futuro, né? Em cima aí que seja, né? De uma pizzaria artesanal até uma grande empresa, né? Como a Açaí, né? Uhum. Vem lá, né? Vamos conversar juntos, né? Vamos brincar juntos lá, né? Que é um exercício Exatamente. bem legal, né? E também o importante, né? É fazer como os dois, né? Depois aplicar, né? Então a gente tem reunião amanhã, viu? Os dois aí, tá? E já E rolou um follow-up aí, então. Vamos não, conseguir. e também o Reunião que nada, acontece, né? O é próximo uma baita da passo mentoria. é melhoria contínua, né, pessoal? Né, a gente estava É conversando isso. sobre isso. Então, os dois também estão indo, né, para San Diego, né, no Lean Immersion Week esse ano, né? Estão Exato, indo junto com o exato. Alexandre, né? Então, junho, né? Então, San Diego vos espera, tá ok? Estamos Então, Exatamente. muito ansiosos. obrigado, né? E eu espero que tudo isso daí, né, alcance, não por causa de metodologia, mas que alcance propósitos, né? Tudo tem função atrás, um propósito, né? Então não é metodologia, ok? Então É isso fica o aí. convite para todos, né? Bom, eu só vou encerrar, porque depois de tudo isso eu acho que já é suficiente, né, para vocês entenderem o quanto vai ser incrível essa imersão mais uma vez. Pessoal, uma boa noite, fiquem com Deus, muito obrigada. Espero que vocês, quem não assistiu, vai assistir depois, vai estar gravada essa live no Instagram. Uma boa noite, Luciano, uma boa noite, Rafael, boa noite, Sensei Naguatsan. Espero que vocês tenham uma ótima noite, uma abençoada semana. Fiquem com Deus e gratidão mais uma vez por essa oportunidade da live. Uma Ok, ótima gente. Boa noite noite. e até Até Boa mais. noite. mais. Um Boa abraço. Tchau, Abraço. tchau. noite. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.